Olá, sejam bem-vindos ao canal Engenharia de Software com ênfase UML. Eu sou o professor Gilianes Guedes e eu já atuo na área de modelagem de software há vários anos. Eu tenho 4 livros publicados sobre o assunto e eu já ministrei diversas palestras e cursos técnicos sobre modelagem de software utilizando a linguagem UML. Na aula de hoje, eu pretendo dar continuidade ao tema sobre arquiteturas de software, dessa vez enfocando principalmente estruturas e visões arquiteturais. Então, vamos iniciar o nosso conteúdo. Eu vou apresentar alguns conceitos básicos sobre arquiteturas de software, baseados principalmente no livro sobre arquiteturas de software do Bass. Então, de acordo com Bass, uma arquitetura de software ele é um conjunto de estruturas de software. Esse conjunto é formado por módulos, componentes e conectores e alocações. Vamos falar um pouco sobre cada um deles. Então, os módulos, eles são estruturas estáticas, eles enfocam responsabilidades específicas e são a base de trabalho para as equipes de desenvolvimento. O módulo, ele pode conter diversos componentes. Ah, ainda, módulos costumam ser um pouco maiores. Ah, com relação aos componentes e conectores, eles são estruturas dinâmicas e determinam como os elementos interagem, os seus elementos internos interagem para executar as funcionalidades que eles encapsulam. Então, nesse sentido, com relação à representação de uma arquitetura de software, de acordo com Bass, os componentes serão sempre entidades executáveis, mas, de acordo com outros autores, inclusive eu próprio, componentes não necessariamente são somente entidades executáveis. Em outras situações, eles podem representar arquivos como arquivos de código-fonte, arquivos de configuração, arquivos auxiliares, como arquivos de help, a bibliotecas, DLLs, APIs, etc. Mas ok, vamos continuar. E nós temos as alocações, que basicamente determinam de que maneira os componentes e módulos serão mapeados para as estruturas de software nos ambientes aos quais eles se destinam. Esses ambientes podem ser o ambiente da organização, o ambiente de desenvolvimento, enquanto o software ainda está sendo desenvolvido, ou o ambiente de execução, onde o software será executado realmente. Ainda segundo Bass, uma arquitetura de software é uma abstração, uma vez que ela suprime algumas informações, eh, ela representa os elementos do software e como esses elementos se relacionam, mas ela omite certas informações que não são consideradas úteis para a compreensão do software, no sentido de compreender a arquitetura, em que o software está sendo estruturado. E agora eu vou começar a falar sobre estruturas e visões arquiteturais. Então, de acordo com Bass, os arquitetos eles projetam a estrutura da arquitetura e documentam essa estrutura por meio de diversas visões. Então, uma estrutura é o conjunto total de elementos contidos no software e como eles estão relacionados. Enquanto que as visões representam uma parte desses elementos. Representam um grupo coerente de elementos arquiteturais e como eles estão relacionados. Mas, em geral, não é o total de elementos, é apenas uma parte. Por isso elas são chamadas visões, porque elas enfocam um aspecto específico daquela estrutura. Então, por exemplo, vamos supor a estrutura complexa do corpo humano. Ela é difícil de compreender, então, dessa forma, nós passamos a estudá-la em visões em que nós enfocamos apenas uma faceta, apenas uma característica, apenas um aspecto dessa estrutura. Então, aqui eu tenho 5 visões diferentes do corpo humano. Eu tenho a visão nervosa do sistema nervoso, onde eu identifico o cérebro e os seus neurônios, as suas terminações nervosas. Aqui eu tenho uma visão do sistema vascular, que basicamente eu identifico ah, as veias e artérias. Aqui eu tenho uma visão dos órgãos internos do corpo humano.
Aqui eu tenho uma visão de como ele é estruturado em termos de músculos, como é a estrutura muscular do corpo humano, e aqui eu tenho uma visão do esqueleto do corpo humano. Então são 5 visões diferentes para a mesma estrutura. Então, com relação às visões arquiteturais, a lógica é a mesma. Nós apresentamos diversas visões da estrutura para compreender melhor determinadas facetas dela. Então, nós temos várias visões arquiteturais, entre elas, nós temos a visão conceitual, a visão lógica, a visão de processo, a visão de desenvolvimento e a visão física. Vamos falar um pouco sobre cada uma delas. A visão conceitual, ela é uma visão abstrata do software. Ela serve de base para a decomposição dos requisitos de alto nível em especificações mais detalhadas. Então, eu posso ter requisitos de negócio e requisitos de usuário, e a partir da produção dessa visão, eu posso produzir requisitos de sistema. Essa visão, a produção dessa visão, ela auxilia os engenheiros a tomarem decisões sobre como os componentes poderão ser utilizados, se existem componentes que podem ser utilizados nessa arquitetura específica. A produção dessa visão exige que seja consultada a especificação de requisitos. A especificação de requisitos, basicamente, é um documento que detalha os requisitos funcionais e não funcionais que foram identificados para aquele software. A ênfase está nos requisitos não funcionais e nos modelos de caso de uso. Requisitos não funcionais são requisitos gerais que devem ser seguidos pelo sistema como um todo, como, por exemplo, requisitos não funcionais de desempenho, usabilidade, manutenabilidade, escalabilidade, confiabilidade, proteção, segurança e diversos outros. E os modelos de caso de uso, eles identificam os diversos requisitos funcionais que irão compor o sistema, identificando seus diversos cenários. Durante a produção da visão conceitual, a própria especificação de requisitos ela pode ser evoluída, pode ser melhorada, e os próprios modelos de caso de uso também podem sofrer evolução. Nós temos agora a visão lógica, que ela mostra abstrações fundamentais do sistema em termos de objetos ou classes que irão compor esse sistema, modelos de classes conceituais, que são modelos de classes produzidos ainda durante a fase de engenharia e requisitos, que identificam somente classes de entidade, que são classes relacionadas diretamente ao domínio do problema, que provavelmente serão persistentes, ou seja, seus objetos deverão ser gravados em disco, e que conterão a lógica do negócio. Também pode ser produzidos modelos de objetos, que são basicamente uma visão de como alguns objetos das classes contidas no modelo de classes se comportarão, como eles estarão em uma determinada visão daquela classe. Uma forma de ilustrar como auxiliar a compreender aquela classe se produz um modelo de objetos. Então, o modelo de objetos apresenta uma visão de como alguns objetos das classes estarão representados, existirão, se comportarão em determinado momento, como eles estarão relacionados entre si. Hã, a visão lógica, então, ela desenvolve, consulta e aperfeiçoa modelos de classes e modelos de objetos, principalmente modelos de classes conceituais. E nessa visão, deve ser possível relacionar os interesses das partes interessadas, dos clientes, dos usuários, com as entidades. As entidades, no caso, são classes de entidade que, como eu falei, estão relacionadas diretamente ao domínio do problema. Então, se nós formos fazer um exemplo de um sistema de biblioteca, classes de entidades seriam empréstimo, seriam livro, exemplar, autor, esse tipo de coisa. Se fosse o sistema bancário, as classes de entidades seriam conta corrente ou conta especial, conta poupança, hã, pessoas físicas, pessoas jurídicas, movimentos que ocorrem sobre as contas, esse tipo de coisa. Nós temos também a visão de processo. Ela mostra como
Em tempo de execução, o software será composto de diversos processos interativos. Então, ela permite analisar as características não funcionais do software e, para isso, ela pode-se produzir modelos de atividade, sequência, visão geral de interação, que são todos diagramas do ML, ou mesmo diagramas BPMN, para identificar o processo como um todo, embora isso também possa ser feito pelo meio da visão geral de interação. E nós temos a visão de desenvolvimento. Ela decompõe o software em diversos componentes, para determinar como as funcionalidades, as classes serão encapsuladas por cada componente e como esses componentes deverão ser desenvolvidos. Então, essa visão é útil para o gerenciamento do projeto de software e, para auxiliar a produzir essa visão, nós podemos criar modelos de componentes da OML. E nós temos finalmente a visão física, que mostra o hardware necessário para suportar o software e como os componentes do software estarão distribuídos nesse hardware, em termos de servidores, por exemplo. Ela é útil quando o sistema é um sistema distribuído entre vários computadores e ela auxilia no planejamento e implantação do software. Então, para produzir essa visão, nós podemos utilizar o diagrama de implantação da OML. Então, nós concluímos mais essa aula. Eu espero que esse conteúdo tenha sido útil. Se vocês gostaram dessa aula, eu peço que compartilhem com quem possa se interessar, curtam o vídeo e, se vocês ainda não estão inscritos, eu peço que se inscrevam. Obrigado pela atenção, nós nos vemos nas próximas aulas.